Olá, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Noite 94. Como é que tá o senhor? Tá tudo em paz? Tudo em paz, Juninho. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Educação socioemocional, prevenção para doenças mentais. O que é educação socioemocional? Então, Juninho, eu acho que você lembra na época da escola que a gente tinha, talvez você passou pela educação moral e cívica, né? OSPB. OSPB. É verdade. Então, eu, por exemplo, estudei em escola religiosa, então a principal educação socioemocional na época eram os princípios religiosos. Mas existe uma espécie de treinamento hoje em dia, né? Onde as crianças, desde cedo, elas são treinadas, né? Habituadas a identificar emoções, né? E identificar comportamentos que não são pró-sociais. E isso seria uma espécie de educação moral. Mas tirou-se o peso da moralidade de dizer o que é certo e errado porque está na lei, ou porque o pai ou a mãe acha certo, para passar para o princípio de que o que é o melhor para o grupo, né? O melhor para a pessoa são comportamentos que são pró-sociais, ou seja, que favorecem a interação saudável, a interação confortável, a interação prazerosa entre crianças, né? Ou crianças e adolescentes. Isso é feito desde pequenininho, quando a criança entra na escola, através desse treinamento, que são sessões, né? Onde as crianças são submetidas a identificar emoções e identificar comportamentos que não são bons, como, por exemplo, morder, ou então bater, né? Ou então não colaborar para que a classe fique prestando atenção, né? O que o professor está falando. E aí as emoções são identificadas entre emoções boas, emoções ruins. E as emoções boas geralmente são a alegria e a felicidade, as ruins são a raiva, a tristeza. Então, desde cedo as crianças são habituadas, através de um método lúdico, né? A identificar essas emoções. Então, você identificando que você está com um estado emocional diferente, você pode parar, né? Por exemplo, existe um método da tartaruga, né? Onde faz uma associação que, assim, a tartaruga, no momento que ela está com muita raiva, em vez de ela ir lá e bater no coleguinha ou bater na amiga... Revidar, ela entra dentro da casca dela, espera um tempo, espera a calma passar e tal, para poder, né? Ir lá e conversar através do diálogo. Então, estimula-se o diálogo, né? A conversa como um meio de resolver os problemas. Então, esse tipo de educação socioemocional foi desenvolvido em vários países, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, quando tínhamos aqueles casos de pessoas que, adolescentes que atiravam na escola, isso assombrou muita gente, e aí o governo investiu pesado em estudos, né? Que comprovassem quais eram os métodos que diminuíam esses comportamentos de violência na escola, para saber assim, qual é o método que funciona na prática. Porque na teoria, né, assim, de boas intenções, né, a gente tem muitos programas com boas intenções, mas para saber como funciona. E aí começa a acompanhar as crianças ao longo do método, né, utilizado, o método escolhido pelas escolas, para saber de 100 crianças que foram submetidas a esse método de educação socioemocional, quantas delas diminuíram a agressividade, quantas diminuíram, até melhoraram seu desempenho social, desempenho acadêmico, e para saber se lá no futuro também, depois de 10 anos que essa criança foi submetida a esse método, né, se o número de pessoas que se envolveram com drogas, ou com crimes, ou com violência também é menor. Então, o governo americano conseguiu identificar quais eram os métodos, né, que tinham melhores resultados, né? Então, é uma educação socioemocional focada nos resultados e não apenas em princípios. E isso é muito interessante, porque você tem como medir, né, comportamentos. E aí essa é uma grande diferença desses outros métodos que antigamente talvez a pessoa tinha uma boa intenção, né, de estabelecer um jeito de educar, mas se medir resultados, e que não seja só os resultados acadêmicos, né, que a gente pode observar. Qual a escola que mais aprova no vestibular? Isso você está medindo mais o desempenho acadêmico dos alunos, mas não medindo o desempenho social e emocional das pessoas. E aí envolve a saúde mental de cada pessoa. E aí, esse método, na verdade, é o principal meio de você prevenir doenças mentais, como, por exemplo, o suicídio, né? Os transtornos relacionados ao uso de drogas, porque um método que se aplica nas crianças já é o tratamento para pessoas que têm doenças psiquiátricas,
Então, se você usa um método desse como prevenção, já se provou que é uma coisa que, porque trata a impulsividade, né? Trata a socialização, a ética, né? Das crianças desde cedo. Então, são programas muito bem estruturados e pesquisados, e até assim, nos Estados Unidos eles dão notas para os programas para saber se esse programa envolve somente um caderninho que você dá ao professor para ele aplicar na sala de aula, ou não, é um livrinho que você dá ao professor, treine o professor, acompanhe o professor nas aplicações, depois você fica lá observando os alunos, mede os comportamentos dos alunos. Então é um programa muito bem estruturado que dura talvez os primeiros anos da educação da infância, mas também pode perdurar pela adolescência. Não é um método de tratamento, mas um método de prevenção com comprovação com base em resultados. Jales Clemente é o meu entrevistado de hoje, psiquiatra, e você pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 99616-4494, mandar também aí no chat do YouTube. É bom lembrar que estamos também no Face e Twitter. Olha, tem uma pergunta aqui sobre quem está mandando para mim é Caliandro. Síndrome de burnout. É. Síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Síndrome de burnout é a descrição. Todas as síndromes são um conjunto de elementos, né? Então, os elementos da síndrome de burnout são uma situação de estresse, né? Quando a pessoa desenvolve já um estágio de estafa, né? Falta de energia, principalmente. E aí isso pode comprometer a qualidade do sono, o apetite, né? E principalmente essa motivação, né? Para sair. Parece muito um quadro de depressão, né? Mas também parecem sintomas de ansiedade, como, por exemplo, essa questão da irritabilidade excessiva, falta de motivação. Mas isso tem que estar inerentemente associado a uma carga de trabalho excessiva, ou a um meio de trabalho onde, como por exemplo agora na pandemia, né? Vários profissionais de saúde ficaram dedicados ao trabalho de maneira extenuante, né? E aí isso pode acontecer porque a pessoa ela pode não perceber que está entrando nesse estado de estafa, né, do estresse. A síndrome de burnout nada mais é do que um nome moderno para o que a gente conheceu ali na década de 90, nos anos 2000, como o estresse, né? Aquela pessoa estressada, aquele cara da Bolsa de Valores que no filme, né, não aguentava mais e se mudava para uma praia para tratar o estresse. Então, hoje foi caracterizado como síndrome de burnout por estar inerentemente associada ao trabalho. Então, não existe um código para essa doença, porque toda doença ela é codificada na Organização Mundial de Saúde. O código que se diz, né, para o síndrome de burnout não é o código exato da doença, mas de uma situação de saúde. E a gente usa um código na psiquiatria, que é o F43.2, que é exatamente um estado de ansiedade, de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, né? De um transtorno de adaptação. Certo. Caliandro está perguntando aqui, afeta a pressão alta? Sim, o estado de estresse, né? Tem os sintomas emocionais, né? Dos sintomas cognitivos, mas também, por exemplo, os sintomas físicos, né? Como essa falta de energia. Fadiga, taquicardia, insônias, alteração do apetite, do humor principalmente. Então, agora, o que fazer? A pessoa está nesse estágio, na síndrome, o que fazer? Procurar um profissional? Vai ter que procurar um profissional, porque esse estado de estafa, como está relacionado ao trabalho, né, envolve uma questão jurídica, né, da relação do trabalho do empregador com o empregado. E esse empregado, ele precisa passar por um tempo de repouso. E ele só consegue repouso, ele não pode pedir demissão, porque ele está doente, a empresa não pode demitir a pessoa doente. Então ele vai ter que passar por um médico, para o médico dar um afastamento do trabalho, iniciar alguma medicação sintomática, por exemplo, para melhorar a qualidade do sono, do humor, enquanto ele se recupera, né? E aí saber que nessa recuperação envolve uma nova relação de trabalho, onde o ritmo de trabalho que ele tinha antes, ele não vai poder ter mais. Então ele vai ter que mudar a rotina e partir aí para um afastamento? Inicialmente, muitos quadros a gente tem que afastar, porque quando o estresse está no estado de estafa, né, o organismo ele não responde mais. Certo. Você não consegue fazer com que o organismo recupere o seu estado de energia sem que ele repouse, né? Ele está dizendo aqui que tomou o remédio para a pressão não baixa, afeta
está perguntando se tem problema gastro porque ele está tendo muita azia. Tem, todos, como eu falei, sintomas físicos, né? Gastrointestinais, por exemplo, desejo sexual diminui, falta de ar pode acontecer com tosse, pode acontecer dores inexplicáveis, né? Zumbido nos ouvidos, boca seca, então a vista turva, todos esses sintomas, sudorese excessiva, né? Esses sintomas físicos são bem típicos do estado de estresse. Imagine que o estresse é uma preparação do organismo para enfrentar o perigo, né? E se você está diante de um perigo de maneira crônica, né? Uma exposição crônica, o seu organismo começa a entrar nesse estado de falência, né? Que a gente chama de estafa, que seria uma espécie de falência, onde o organismo está ali dando o seu tudo ou nada para tentar se recuperar. Jales, e a pessoa num momento desse, está à beira de um surtar? É que o termo surto é um termo assim é uma espécie de surto porque temporalmente, né, é uma coisa meio que abrupta, né? Então, mas não é um surto psicótico, né? Não é um surto de delírios, de ficar com ideias delirantes ou alucinações, né? Uma alteração na percepção do ambiente, não. Mas temporalmente é um surto, porque se não for feita uma intervenção, provavelmente o surto mesmo, existe um risco de suicídio muito alto, né, nessas situações. Então, corre o risco da pessoa perder o controle do comportamento, mas não no sentido de desenvolver esquizofrenia ou transtorno bipolar, né? Ou doenças mais graves, mas um surto na questão de ter um ataque abrupto, né? De alteração do comportamento. Ele está dizendo que está muito preocupado porque tem muita falta de ar, é verdade, viu? E, inclusive, com a pressão alta, ele pode ter o risco de um AVC? Está preocupado aqui, perguntando. O AVC, assim, pode estar predisposto, porque os acidentes vasculares cerebrais, né? Parece que até estamos no mês, né? Do AVC, ou do infarto agudo do miocárdio, se há um descontrole da pressão, você está com um fator de risco alto, né? Para ter algum outro tipo de crise. Por exemplo, alterar demais a glicemia, né? A glicose no sangue, o açúcar no sangue, ficar totalmente alterado, porque um dos hormônios muito alteração é o cortisol, que pode afetar, né, todo o metabolismo do corpo humano. Então tem risco, né? Assim, não é uma situação sine qua non, obrigatória, não é determinística, mas tem risco, sim. Agora vamos falar do afastamento. Você falou que no caso dele está trabalhando, então ele precisa procurar primeiro o profissional, porque só o profissional vai dizer o quanto ele vai precisar de afastamento, é isso? Ou ele vai ter que ficar pela perícia logo? Não, geralmente o afastamento inicial são 15 dias, que é o período onde o trabalhador ele não precisa obrigatoriamente ir para ficar no sistema de previdência, né? A gente imagina que 15 dias já pode haver uma recuperação e ele retornar ao trabalho normalmente após esses 15 dias, né? Mas se não houver a recuperação, aí sim pode se afastar por um período maior até que a pessoa recupere-se totalmente. Porque nem para a empresa não é interessante ter um trabalhador como um trabalhador que esteja com essa estafa, síndrome de burnout, né? Porque a produção dele é muito pequena, né? A produção de um trabalhador com síndrome de burnout, e dependendo da profissão, é até muito arriscada, né? Então, tanto o indivíduo não vai produzir bem, não vai dar o resultado que a empresa espera, como também ele pode colocar até a empresa em risco. Imagina se for um médico trabalhando num pronto-socorro, né? De um hospital, ele pode errar muito mais, né? Ou se for um piloto, a gente já viu o caso de piloto de avião, que de repente o avião não fez a checagem correta, colocou a vida de outras pessoas em risco. Então, o afastamento, inicialmente pode ser de 15 dias, depois prorrogar esse afastamento, porque não é um interessante que ele continue em trabalho, nem para a pessoa, nem para o trabalhador, nem para a empresa. Agora, como evitar a gente chegar a essa a síndrome de burnout? Como é que a gente evita? Olha, as práticas indicadas de, por exemplo, ter uma rotina teoricamente saudável, com alimentação saudável, né? Atividade física diária, ou então ter um programa como o de meditação, né? Para você conseguir diminuir os fatores de risco, né? Para um humor, né? Ansioso, um estado emocional como na síndrome de burnout. Isso aí é de praxe já para todas as doenças, né? Mas existem também medidas, talvez até jurídicas, né, para prevenir, como por exemplo as características da relação do trabalhador com a empresa, né? Mas de maneira individual, né, é muito importante que a pessoa saiba que ninguém trabalha mais do que 8 horas por dia, né? Ele está dizendo aqui o seguinte, que está trabalhando home office, mas que transferiu todo o serviço da empresa
para casa do pai dele, porque em função dos filhos e tem uma bebê. Eu entendi aqui, veja bem, ele tá em home office. E aí ele não pôde ficar na casa dele com a esposa e os filhos em função dos filhos pequenos e tem a bebê e foi para casa do pai. Mas aí o home office é praticamente, tô trabalhando cerca de 12 horas, ele colocou aqui. Olha aí, 12 horas por dia. Pois é, a gente pensava que home office era uma situação ideal de emprego. Quem nunca imaginou se trabalhando em casa com um computador, né? Eu vou ficar de boa em casa, de vez em quando um cafezinho. Cafezinho, roupa confortável. Mas a tecnologia, né, está nos trazendo esse problema que é de o excesso de informações, né? O excesso de estímulos, porque com a tecnologia nós não temos limites de tempo. Então, o limite de espaço, né? Nem limite de tempo, nem limite de tarefas. Porque eu posso jogar para você todas as tarefas do início do dia por e-mail. E você vai ter, eu vou imaginar, você tem 8 horas para resolver isso. Não é diferente de quando você está no trabalho ao lado do seu colega, do seu chefe, né? E ele está vendo ali que a produção não dá para cumprir aquela carga horária. E por outro lado, essa relação entre trabalhador e empresa às vezes não é um pouco desigual, né? Não é uma relação horizontal. Então o funcionário acaba achando que tem que resolver tudo aquilo mesmo, né? Durante aquele período. E se não resolver em 8 horas, ele vai adentrar em 9, 10, 11, 12 e vai acumulando. E aí, assim, então, passa-se muito mais tarefas, né? Para quem está em home office. E ele está dizendo que a demanda aumentou agora no período eleitoral, a demanda do trabalho dele. Eu não sei qual é o trabalho dele, mas imagino que aí se é período, talvez essas 12 horas ele esteja dizendo é pouco, né? Tem que ter 25 horas aqui para ele. Para lá, para eleger o candidato. Mas, de verdade, como é que ele vai dar um basta? Porque a demanda vai aumentando. Ele não consegue resolver o problema de hoje, deixa um pouquinho para amanhã. E esse pouquinho, a demanda aumenta no outro dia. E aí, o que fazer? Olha, quando os pacientes eles chegam até o médico, né? O que a gente tem que ser muito claro é de que, assim, não existe uma solução, né, de prateleira que vai dizer, olha, assim você vai fazer e vai acabar com isso. Mas o tempo de trabalho, né? Ele é determinante. Quantas horas ele foi contratado para trabalhar por dia, né? Ele tem que colocar aqui para o chefe dele que são tantas horas, né? Olha, com essa quantidade de tarefas eu não consigo dar conta em 8 horas. Eu contrato uma pessoa para trabalhar comigo, né? Agora, de repente, se ele for autônomo, né? E ele tiver contratos, né? Aí, então o tempo que a pessoa está exposta ao trabalho, ao estresse, tem que diminuir, né? Tem que diminuir. E agora, como isso vai ser feito, vai depender de cada função que ele exerce, né? Mas que se não for mais possível, a gente pode exatamente falar dessa questão de afastar do trabalho, quando se o corpo der sinais de um adoecimento, não adianta só reduzir carga horária e achar que vai tudo, porque o repouso precisa ser muito maior para haver uma recuperação do organismo, né? Eu entendo. Ele está dizendo aqui que tem amigos com o mesmo problema. Realmente, o home office para algumas pessoas, no caso dessa profissão dele aqui, que ele não está dizendo o que qual é a profissão, mas que a demanda aumentou e ele não está dando conta. A gente falou aí dessa relação chefe, empresa, o funcionário em casa. Você falou dessa demanda. O chefe diz assim, não, se ele consegue fazer essa tarefa, tais tarefas aqui, obviamente ele vai fazer o dobro em casa, que está lá no conforto, ele não vai gastar aquele tempo para o trânsito, ida e volta. Será que o chefe não está calculando isso em dobro para que enviou mais demanda para o funcionário, hein? Eu acho que o chefe, não só o chefe, como o chefe do chefe, né? Sabe que assim, ele vai colocar uma meta para o trabalhador, né? Se o trabalhador cumprir aquela meta, ele vai aumentar a meta, né? Não existe essa de você ir diminuindo a meta do trabalhador. Se o trabalhador estiver dando conta, é o trabalhador quem tem que mais ou menos ver qual é a condição que ele tem, né? Como é que ele pode, quantas ele pode fazer por dia, né? Com quantas tarefas ele consegue por dia, né? E fazer bem feito. E mais em casa, que assim, ele não está sozinho. Em casa ele está com muito mais tarefas, porque ele vai ter a tarefa do trabalho e ele vai ter a tarefa de casa, né? Porque se ele estiver em casa com a esposa e com os filhos, vai ter tarefa de casa para fazer. Psiquiatra Jales Clemente, o nosso convidado de hoje. Agora vamos lá na outra ponta. Quem está de boa, quem está fazendo uma atividade física, quem está fazendo home office e está se dando muito bem, como
equilibrar tudo isso, manter tudo isso para não chegar nessa situação aqui do Caliandro com essa síndrome de burnout. Olha só, manter, né? O que está fazendo, se precaver. E eu acredito que muitas pessoas que estão se dando bem no home office, né? Elas já tinham um estilo de vida equilibrado desde antes, né? Não foi somente o home office que trouxe esse benefício. Mas, logicamente, assim, por exemplo, tinham pessoas que iam para o trabalho e chegando lá eles ficavam usando muito tempo ocioso no trabalho. Então, era um trabalho de 8 horas por dia, mas que ele ocupava 4 trabalhando efetivamente, e o resto ele estava navegando na internet. Ele não tinha como fazer exercícios físicos, ou não tinha como ter uma atividade de lazer no período do trabalho, que ele ficava preso àquele espaço. E agora não. Ele consegue cumprir as tarefas dele em menos tempo, né? E consegue ter as atividades de lazer, ou exercícios físicos, né? Que esse seria o ideal, né? Do home office. Então, para ele se prevenir, ele tem que pensar como é que vai ser o retorno ao trabalho, né? Se há uma possibilidade de negociação de diminuir a carga horária, né? Para que ele consiga sair do trabalho para fazer um exercício, porque as tarefas ele devia estar dando conta já no trabalho onde ele estava. Eu entendo. Ele está dizendo que deu os parabéns por mim, muito bom psiquiatra, adorei. Ele falou tudo que o meu psiquiatra falou. Pronto. Então ele já sabia. Rapaz, que bom, mas quem está precisando de um psiquiatra? Porque no passado a gente dizia, rapaz, tem que procurar um psiquiatra, o cara estava à beira de uma loucura. Mas o que é loucura, o que é demência, o que são os transtornos? Olha, isso tudo é diferente? É diferente. E nós temos basicamente, acho que 9 tipos de doenças grandes doenças psiquiátricas, né? Você já mencionou essa questão das demências, que é quando a pessoa começa a perder funcionalidade, depois de uma certa idade, né? Então, começa a desaprender, né? Não é só perder memória, mas é também desaprender, né? Desaprender a como cozinhar, não consegue mais fazer as movimentações bancárias, começa, né? Depois de uma certa idade isso começa a acontecer, e aí a gente chama isso de demências e não há um médico, né? Isso pode ser um neurologista, psiquiatra, geriatra, para diagnosticar qual o subtipo de demência, se existe uma alteração, se é uma demência reversível ou não. Esse é um grande grupo das doenças, das demências, né? O segundo grande grupo são das dependências, que são quando as pessoas perdem o controle sobre o uso de bebida, né? Ou então bebida, ou então cocaína, ou maconha, enfim, ou até mesmo medicamentos. A psiquiatria é uma especialidade que ela não é tão velha assim, né? A gente tem, deixa eu ver, da década de 80 para cá, que teve o boom da psiquiatria com o desenvolvimento dos antidepressivos, então são 40 anos, né? Então, nós temos ainda na nossa cultura a ideia de que psiquiatra era aquele psiquiatra da década de 50 anos, que só tratava louco mesmo. Então, nós não tínhamos recursos, tecnologia para tratar neuróticos, vamos dizer assim, né? Pessoas que estavam com depressão, com ansiedade, né? A gente tratava realmente pessoas que estavam dentro de um hospital, e isso é passado em filmes, passado de geração em geração. Por exemplo, seus pais, os meus pais, eles são da década de 50, né? Então eles viveram esse momento da psiquiatria onde se tratava somente loucura. E isso então não é novidade. Então, por exemplo, dependência, né? Saber que existem remédios que podem diminuir a compulsão por álcool, a compulsão por cocaína. Então, se a pessoa tem uma dependência de cocaína ou de álcool, ele pode procurar o psiquiatra, porque existem medicamentos, né? Além de medicamentos, tratamentos como psicoterapias. Aí, fora as demências, o uso de drogas, existe a esquizofrenia, que essa é uma doença clássica da psiquiatria. Então, nós temos os antipsicóticos, esses remédios que foram desenvolvidos, né, os primeiros, na década de 50, como o Ampliquitio, clorpromazina. Mas já temos antipsicóticos hoje tão modernos que talvez você conheça várias pessoas que tomam e nem percebem que elas tomam essas medicações. Basicamente, ela se desenvolve na adolescência? Esquizofrenia é uma doença genética, né? Que é genética? E o início, né, dela geralmente é na adolescência. Os primeiros sinais são na adolescência, sim. Então, até os 20 anos, a chance de ter o primeiro surto já acontece, né? A esquizofrenia e os grupos das psicoses, né? Depois da esquizofrenia, nós temos hoje o transtorno de humor, né? Que aí tem o transtorno afetivo bipolar, a depressão. Então,
essas alterações de humor, as oscilações de humor, antes, quando isso não era tão grave a ponto de internar, ninguém tratava, não tinha remédio, né? Não tinha tratamento. O tratamento de transtorno de humor, com depressão, começou na década de 80, e os remédios nem eram lá, os remédios davam muito efeito colateral, o paciente não se adaptava, né? E no médico já era coisa de doido, e não ia mesmo. Então, mas hoje nós temos medicações, como eu digo, que você não percebe que a pessoa toma medicamento, né? Ela tem uma vida normal. Então temos assim, esses transtornos de humor, como depressão e transtorno afetivo bipolar, e depois o grupo das ansiedades, né? E aí também doenças que têm tratamentos que de um tempo para cá, como transtorno de ansiedade generalizada, assim, de burnout, o transtorno do estresse pós-traumático, uma coisa que a gente descobriu depois da Segunda Guerra Mundial, mas que tratamentos ficaram agora, né? E que o pessoal na pandemia agora tem sofrido muito com esse estresse pós-traumático, que é quando você tem uma experiência de vida onde você estava na iminência de morrer, né? Então nós ficamos na iminência de morrer porque existe uma doença infecciosa que, se você pegar, você podia morrer. Então isso é um risco tão elevado que gera um nível de ansiedade que altera o funcionamento do cérebro, e você começa a ficar o tempo todo pensando nisso, não vai aqui, não vai ali, né? Fica em estado de alerta, de vigilância excessiva, começa a sonhar. Ou então, imagine enfermeiros que ficaram vendo várias pessoas morrerem por coronavírus, começa a sonhar com isso também. Então, isso é um transtorno do estresse hoje bem descrito. Esse sim, tem tratamento, tem cura. E a depressão? Claro. É um momento que você passa, por exemplo, não sabe lidar com a perda e você entra numa tristeza profunda. A depressão, ela tem cura ou você vai ter momentos altos e baixos? Como alguma... A depressão mesmo, é uma doença biológica, né? Ela tende à cronicidade, né? Mas tem muitas pessoas que se curam, né? Porque a teoria mais moderna que fala da depressão hoje é como o organismo entrando num estado inflamatório, né? Onde vários neurotransmissores, eles começam a funcionar de maneira diferente, algumas áreas do cérebro começam a também não funcionar, e tudo aquilo que a gente vê é uma manifestação apenas externa do que está acontecendo lá dentro do corpo e dentro do cérebro, né? E aí, geralmente, se eu for depois de um primeiro episódio, dependendo das características de fatores de risco ou fatores de proteção, né? Depois de um primeiro tratamento, a pessoa recupera-se e pode nunca mais passar por esse momento, né? Por esse diagnóstico, pelo transtorno. Entendi. Mas algumas pessoas realmente tendem a ter uma cronicidade, né? Em média, talvez 50% das pessoas que têm um primeiro episódio depressivo vai recidivar, né? Depois de um tempo de tratamento. Jales Clemente, psiquiatra, muito obrigado pela sua participação. Pena que o nosso tempo acabou, o que é bom dura pouco. É um tema bastante em evidência, né? Já visto o momento que a humanidade atravessa, mas eu quero te agradecer. E eu também quero agradecer a você que está nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, Twitter e também aqui pelas ondas do rádio na 94 FM. Quem, é claro, quiser tirar alguma dúvida, como é que te acha nas redes sociais? Hoje onde é que você atende? Hoje o mais fácil é me achar no próprio Instagram, que é no @dr Jales Clemente, Jales JLES Clemente, e lá consegue mandar um direct, né? Ou mesmo de lá a gente consegue manter um contato. Eu acho que esse canal do Instagram hoje facilita bastante. E qual é a palavra para quem está assistindo, ouvindo a gente, de repente está um quadro aí de tristeza, um quadro de depressão? Qual a receitinha para a gente sair fora desse momento? Olha, a receita é que isso não é normal, tá? não se dê por vencido, porque assim, isso é um estado de saúde que hoje nós temos como tirar, melhorar, tratar, como a gente trata outras doenças, né? Então, se você encara que você está doente, fica muito mais fácil você procurar um médico, um profissional, e ele te ajudar e te passar os tratamentos corretos. Então, tem tratamento, não normalize, né? Como tem um paciente que falou comigo que marcou isso, não faça escola, né? Na depressão. Não fique achando que aquilo ali é a regra da vida, né? Não, a gente procure ajuda, porque dá até pena das pessoas que hoje ficam vários anos sem procurar ajuda, porque, enfim, tem como melhorar, né? E quanto mais cedo, lógico, melhor. Mexe com a autoestima, né? Tem aquela coisa da pessoa levantar a cabeça, de ter a vontade, né? De sair daquela situação, dar a volta por cima realmente. Pois, e se você é um familiar de alguém que está passando por isso e não tá, a pessoa talvez não esteja em condições de ela mesma procurar ajuda, pode ir lá, ofereça e leve, né? Recentemente eu estou acompanhando um paciente que é irmão de um familiar dele, é médico também,
e ele já estava com dependência química bem grave, né? E a família diz, não, eu estava esperando que ele dissesse que queria se tratar, mas o cara estava usando todo dia, Já toda tá hora. Os homens levem ele no hospital antes que ele... Não espera ele querer, não, porque às vezes ele não vai ter essa chance, né? Jales, e depende também da força de vontade de cada um sair daquela situação? Então, até certo ponto sim, mas tem momentos que a doença afeta o mundo inteiro. O cérebro da gente, ele é um órgão como o pulmão, o coração, né? Então, ele pode não funcionar mais a ponto que a gente tenha que fazer alguma coisa de maneira invasiva, intensiva, né? Imagina, ele tá tossindo, mas ele não quer ir pro médico. Mas olha, se for tuberculose, a gente vai ter que levar, ele vai ter que tomar o remédio, nem que ele fique internado. O Caliandro está dizendo que agradeça por mim também, quer a gravação do programa, está disponível no YouTube já, viu, Caliandro? E ele está dizendo que é um problema sério, muita gente está sofrendo. Pois é, Caliandro, você pode agora mesmo dar um pulinho no YouTube e já está disponível lá para você assistir quantas vezes você quiser. Jales, obrigado. Obrigado também. E até a próxima oportunidade, viu? Você também tem que prezar as tuas ordens. Então tá bom. Jales Clemente, psiquiatra.